Apocalipse, capítulo 13. Nós somos um povo distinto dos outros, e nós gozamos de algumas prerrogativas que nem o outro talvez tenha. Nós, quando abrimos este livro, nós temos, através das suas informações, a capacidade de antever o futuro, a capacidade de prever o futuro. Isso já poderia ser para você por demais empolgante. Isso já poderia fazer você estremecer todo o seu corpo, os seus joelhos, e cair prostrado. Porque quando abrimos esse livro, podemos dar uma espiada no futuro e ver o que vai acontecer. E uma das partes desse livro que nos permite saber tal coisa é o livro de Apocalipse. Quando você vai a ele, você pode saber de antemão quais são os acontecimentos futuros, o que devemos esperar, o que a igreja deve esperar. E um desses capítulos que narra isso é o Apocalipse, capítulo 13. Você está diante das revelações futuras que este texto traz, e elas são por demais aterrorizantes. Eu gostaria que você segurasse nessa cadeira, e a minha oração é para que essa mensagem mudasse muitos conceitos da igreja brasileira, meus, seus, da cristandade moderna, porque as revelações desse capítulo são assustadoras, e faz muito bem a você sujeitar-se a elas. No que consiste as revelações do capítulo 13 do Apocalipse? No que consiste as declarações aqui descritas? Qual é o teor desse texto, desse extraordinário texto? Este texto que é recheado de informações futuras. No que consiste Apocalipse 13? A perseguição, o sofrimento e o martírio da igreja de Cristo. A perseguição, o sofrimento, a morte e o martírio dos santos da igreja, causados pelo anticristo, pela besta, pelo dragão. Nisso consiste esse capítulo. Talvez você já leu ele muitas vezes. Talvez você já leu muitos livros a respeito de Apocalipse 13. E já assistiu centenas de pregações de Apocalipse 13. E a maioria delas sempre dá ênfase no anticristo, ênfase na besta, ênfase no falso profeta, e principalmente ênfase na marca da besta, o 666. Mas esta não é a ênfase do capítulo. Talvez você nunca viu alguém pregar e dar ênfase no que realmente o capítulo reporta. A ênfase é a perseguição ferrenha que no último tempo será desencadeada contra a igreja de Cristo, liderada pelo seu antagonista, pelo seu algoz, o anticristo. É nisso que consiste. O anticristo promoverá a mais temível de todas as perseguições religiosas jamais vista. O anticristo, em comparação com todos os homens maus da história, ele, em comparação com todos os homens maus, ou melhor, todos os homens maus, em comparação com o anticristo, parecerão crianças. Todos os homens que você conhece, desde César, Nero, desde Mao Tse Tung, Stalin, Hitler, todos esses fascínoras que desencadearam ferrenhas perseguições contra o povo,
e especialmente contra cristãos, parecerão crianças perto da perseguição que o anticristo promoverá contra a igreja. Essa palavra é uma palavra de alerta para a igreja, para aquilo que está prestes a acontecer, para que a igreja se prepare para os males que ela será submetida. E escute o que eu vou dizer, isso aqui está muito próximo, muito possivelmente nossa geração, a minha, contemplará os eventos deste capítulo. Esse capítulo está me incomodando há um mês que Apocalipse 13 não sai da minha cabeça, como se Deus me dissesse: este é o texto do momento, este é o texto atual, nós estamos neste texto, é este texto ao qual a igreja deve se preparar. Este texto é a próxima bala da agulha que vai vir. Apocalipse 13. Está sendo montado um cenário mundial, está sendo arquitetado, orquestrado, um cenário mundial para hostilizar a igreja, perseguir a igreja, expulsá-la do cenário social e martirizar a igreja. Veja o cenário político, econômico, social, cultural, religioso. Veja as nuvens negras que se formam, todas elas conspiram contra uma só instituição. Todas elas são uma ameaça contra uma só instituição, a igreja de Cristo. Os crentes professos verdadeiros. E este texto é um alerta, esse texto é uma profecia, esse texto é um consolo para a igreja verdadeira, a igreja de Cristo.